A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando, nós estamos aqui mergulhando no catecismo da Igreja Católica, na doutrina da nossa igreja tão rica e tão necessária para que nós mergulhemos nela, conhecemos mais dela e tornemos homens e mulheres de fé, uma fé inabalável, uma fé realmente que não abandona o barco. Amém? Lembrando, você que está bebendo dessas formações, sendo agraciado pela formação aqui do Catecismo da Igreja Católica, no YouTube aí, dá um like, dá um joinha, escreva uma mensagem. Isso faz com que o próprio YouTube possa indicar esta formação, este vídeo para outras pessoas. Amém? Vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, quero entregar toda esta formação em Tuas mãos, pedindo que esta formação possa gerar muitos frutos em nossos corações. Amém. Peço a intercessão de Nossa Senhora. Amém. Gente, nesta formação, nós vamos mergulhar agora sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Está aqui, Catecismo. Vamos começar aqui no parágrafo 535. Os mistérios da vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus tem início com o seu batismo no Rio Jordão. João Batista proclama um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas vem fazer-se batizar por ele. Jesus aparece. João Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. Então, o Espírito Santo, sob uma forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: este é meu Filho bem-amado. É a manifestação, a epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Epifania significa a manifestação de Deus. No batismo, uma voz, a voz do Pai, que diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. Isso quer dizer, este é o meu Messias, escutai-o. Manifestação, epifania de Deus. Amém, gente? Isso é a epifania, a manifestação de Jesus como Messias. O batismo de Jesus é a parte dele, a aceitação e inauguração de sua missão de servo sofredor. A vida pública, então, de Jesus vai iniciar com o seu batismo no Rio Jordão. João Batista que vai batizar Jesus. E lembra, João Batista, quando vê Jesus, ele vai apontar para ele e vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o batismo já é uma inauguração da missão de Jesus como o servo sofredor. Jesus, ele é o Messias aos moldes do servo sofredor, como está escrito no livro do profeta Isaías. Quando Isaías fala do servo sofredor, Jesus é este servo, é esse Messias com esses moldes, o do servo sofredor. Daquele que vai sofrer, dar a sua vida, vai ser transfigurado. É o Cordeiro de Deus que vai ser oferecido como holocausto, o sacrifício perfeito. Amém? É muito rico isso. No batismo, já inaugura o reino messiânico de Jesus como o servo sofredor. Aquele que veio para dar a vida por nós, o Cordeiro de Deus, que vai ser oferecido em holocausto, o sacrifício perfeito. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo, o Espírito Santo vai repousar sobre ele como forma de pomba. Tem um significado. Jesus ali
é pleno do Espírito Santo. Jesus fez tudo pela ação do Espírito Santo. Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas mesmo sendo Deus, não usou da sua condição divina. Tudo o que Jesus fazia era pela ação do Espírito Santo, que agia nele, operava nele. Jesus ali, então, ele é o doador do Espírito Santo. É Ele quem nos dá o Espírito Santo. Já tem um outro sinal disso, com ele junto com a samaritana, no poço de Jacó. Ele é a fonte do Espírito, aqui ó, ele é a fonte do Espírito para toda a humanidade. Lembra, na passagem da samaritana, João capítulo 4, Evangelho segundo João capítulo 4, Jesus ele para diante da fonte, não é por um acaso, tudo da vida de Jesus tem um significado. Quando Jesus para na beira ali, na fonte de Jacó, e a samaritana vai buscar água, é para dizer para ela e para todos nós, Ele é a fonte da água viva, Ele é a fonte na qual encontramos o Espírito Santo, na qual mergulhamos no Espírito Santo, da qual bebemos do Espírito Santo, na qual ficamos encharcados, cheios do Espírito Santo. Ele é a fonte. Então quem tem um encontro verdadeiro, puro com Jesus, um encontro sincero com Ele, automaticamente vai receber o Espírito Santo, vai receber desta água pura, vai ser encharcado, inundado. Ei, meu irmão, se queres receber o Espírito Santo, tem que ir na fonte, e a fonte é Jesus. Lá na passagem da samaritana, em João capítulo 4, ele já está mostrando: eu sou a fonte. Se tu soubesses quem está aqui, se tu soubesses a fonte que tu tens que vir, sou eu te dou a água viva. Ele é o doador do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos basta. A verdade é que toda a humanidade anseia por tantas coisas, busca por tantas coisas, tentando saciar a sede que existe na alma, e tentam saciar com bens materiais, com as coisas do mundo, com os prazeres da carne. Quanto tempo eu também tentei saciar a sede que existe na minha alma com as coisas do mundo, com as coisas, com os prazeres da carne, com bens materiais, e nunca fui saciado. Nada nesse mundo vai conseguir saciar a sede que existe na sua alma, a não ser aquilo que Jesus pode nos dar. Aquele que Jesus pode nos dar, que é o Espírito Santo. Ele é a fonte. Se você está tentando saciar a sede que existe dentro da sua alma, meu irmão, com as coisas do mundo, com as fontes que o mundo traz e mostra, você nunca será saciado. Ei, quer ser saciado de verdade? Vai na fonte certa, vai em Jesus, porque em Jesus tem água viva para você. Tudo isso está mostrando no batismo dele. É muito rico. Os detalhes são riquíssimos. E graças a Deus que nós temos a igreja para nos mostrar esses detalhes. No batismo de Jesus, abrem-se os céus, que o pecado de Adão havia fechado. Os céus são abertos no batismo. As graças agora transbordam em nós. O céu quer dizer a intimidade com Deus agora está disponível de novo a nós. Temos acesso ao Pai. O acesso que foi perdido com Adão na sua desobediência, o acesso foi de novo nos dado em Jesus. Em Jesus, temos acesso ao coração do Pai. Vamos lá, vamos mergulhar aqui no batismo. No batismo, nos tornamos filhos de Deus. No batismo, temos acesso à vida nova que Jesus veio
trazer. No batismo, nós descemos com Ele nas águas para ser elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para ser glorificados nele. Olha que rico. Deve entrar nesse mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento. No batismo, descemos a água com Jesus para subir novamente com Ele. Renascemos da água e do Espírito para tornar-se no Filho, Filho bem-amado do Pai. E viver em uma vida nova. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? É necessário nascer da água e do Espírito. O batismo é necessário, é essencial. No batismo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. No batismo, morremos numa vida velha e nascemos para uma vida nova. Todo aquele que foi batizado pode viver uma vida nova em Cristo. Morre o homem velho e nasce o homem novo. Amém? Eu estou falando do batismo sacramental. Descemos as águas com Ele e subimos as águas com Ele. É fundamental sermos batizados. Recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus em Jesus. Temos esta vida nova e agora podemos viver sem estarmos presos mais no pecado. Outro passo da vida de Jesus, a tentação de Jesus. Jesus foi tentado durante 40 dias, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ficou ali 40 dias. E no final desta permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus foi tentado no deserto, mas lembra, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, ainda que eu seja tentado, mas eu venço a tentação. Aqui, a igreja nos ensina que para vencermos a tentação, é necessário se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Não se vence a tentação humanamente. Nós somos fracos, nós somos miseráveis. Mas se nós nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós vencemos toda a tentação. É por isso que temos que pedir: vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Sim, no batismo nós recebemos o Espírito Santo, mas nós não somos plenos, por isso que nós temos que pedir mais e mais do Espírito Santo. Nós temos que deixar, quando nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus, aquele Espírito Santo que nós recebemos no batismo, ele vem de dentro para fora, e ele vem nos conduzir todo o nosso ser. Quer vencer a tentação? Seja conduzido pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, 40 dias, 40 noites, simboliza uma geração, simboliza que em toda a vida de Jesus ele foi tentado, e simboliza também que toda a nossa vida nós seremos tentados. Não pensa que vai chegar um certo momento a gente não vai ser mais tentado. Não, enquanto estivermos nesse mundo nós seremos tentados, até o último momento nós seremos tentados. É causa de preocupação? Não, se nós deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos vencer as tentações, em todas as fases da nossa vida. O solteiro é tentado, o casado é tentado, o viúvo é tentado, todos nós somos tentados. O sacerdote é tentado, o leigo é tentado,
o consagrado é tentado, todos nós somos tentados. O jovem, o adulto, o idoso, todos nós somos tentados. Mas se deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, em todas as etapas da nossa vida nós venceremos. Jesus é o novo Adão. Nisso Jesus é o vencedor do diabo. Adão perdeu, Jesus venceu. É como se fosse um acerto de contas, né? Adão é tentado pela serpente e cai. Jesus é tentado pela serpente e esmaga a cabeça da serpente. Amém, meus irmãos? Ele é um novo Adão. Ele veio colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele veio nos mostrar. Vamos mergulhar nas tentações. Parece dois teólogos. E são dois conhecedores da palavra. No entanto, que o diabo, ele vai usar da palavra de Deus, da palavra, para tentar Jesus. Isto mostra que ele é um conhecedor da palavra. Jesus também conhece toda a palavra, e pela palavra ele vence o diabo. Sabe o que quer dizer isso? Não basta apenas conhecer a Bíblia. A diferença de Jesus ali para o diabo, os dois conhecem as Sagradas Escrituras, porém Jesus é aquele que tem uma intimidade com o Pai. O diabo está longe de Deus. Não basta só conhecer a palavra, lógico, o conhecimento é necessário. Porém, tem que ter intimidade. O meu conhecimento precisa me levar a fazer uma experiência com Deus. Conhecer por conhecer não basta. O diabo conhecia, é um conhecedor das Sagradas Escrituras, usou da palavra para tentar Jesus, mas Jesus também pela palavra venceu a tentação. O que nós tiramos de ensinamento disso? Precisamos conhecer a palavra? Sim, mas esse conhecimento tem que nos levar a um encontro pessoal com Deus, a uma experiência com Deus, a uma intimidade com Deus que mude a minha vida. E sendo assim, um encontro pessoal com Deus, aí sim, eu uso da palavra para vencer toda tentação que se levanta contra a minha vida. A palavra de Deus me leva à vitória. Amém? Não canso de dizer isso. É muito rico, é muito profundo. São detalhes que passam despercebido, mas que a igreja traz para nós. Para finalizar, a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto daquele que propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Jesus, ele veio implantar o reino de Deus, ele é o Messias aos moldes do servo sofredor, ele é o Messias aos moldes do coração do Pai. Jesus é o oposto que lhe propõe Satanás. Satanás vem oferecer para Jesus o oposto da vontade do Pai. Ele também é o oposto daquilo que os homens desejam atribuir-lhe. Os homens desejavam que Jesus fosse um Messias poderoso, milagreiro, que conquistasse tudo na força e no poder. Jesus não é o Messias aos moldes dos homens, Jesus é o Messias aos moldes do Pai. E o que nós podemos trazer isso? A gente não pode levar a nossa vida aos moldes
da humanidade que os homens querem que nós sejamos. E o pior, né? Aos moldes do que o diabo quer que nós sejamos. A nossa vida tem que ser aos moldes do Pai, do desejo do Pai. E às vezes, para agradar as pessoas, a gente quer levar a nossa vida aos moldes do mundo. Hoje o mundo diz, não, você tem que ser isso, tem que se formar nisso, tem que ter aquilo outro, tem que ser reconhecido, tem que ser realizado profissionalmente, tem que fazer uma faculdade. Não que fazer faculdade não seja certo, irmão, mas meu querido, cada um tem o seu chamado. Às vezes o chamado de Deus para você é ser uma mãe, uma dona de casa, alguém que vai cuidar dos filhos, da família, e isso não é ser menor, mas aos moldes do mundo, isso não é grandes coisas, aos moldes do mundo não, ser dona de casa, ser mãe, ali dentro de casa, isso é muito pouco, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que ser independente, é isso que o mundo prega hoje. Eu não estou pregando aqui um machismo, nem um feminismo, não, eu estou pregando que cada um tem o seu chamado. Não pense no que a humanidade, no que o mundo falar para você, não, mas viva aquilo que Deus tem para você. Jesus foi o Messias aos moldes do Pai, não aos moldes do que o diabo queria, do que os homens queriam. Não viva a sua vida aos moldes do que as pessoas querem de você, viva a sua vida aos moldes daquilo que Deus quer de você. Ainda que o mundo fale, não, isso para você é muito pouco, você tem que ser mais. Desculpa o que eu vou falar, você tem que ser poderosa. Como o mundo até canta, né? Como a Anitta canta, poderosa. Ei, meu irmão, não seja poderosa aos moldes da Anitta, mas seja simples e agradável ao coração de Deus, como Maria é. Aquela que esmaga também a cabeça da serpente. Estou falando isso em relação, né, a mulheres, mas isso também serve aos homens. Não sejamos aquilo que o mundo quer que sejamos, sejamos aquilo que Deus quer. Viva aquilo que Deus, seja a sua vida moldada segundo o coração de Deus. Para finalizar mesmo, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus venceu toda a tentação no deserto, e isso traz para nós que Ele nos ajuda a vencer também todas as tentações, sendo a fonte, nos dando o Espírito Santo. Ele se compadece das nossas fraquezas, e nele nós podemos vencer todas as tentações. Ele se compadece de nós. Ele, sendo o vencedor, pode fazer de nós também vencedores. Amém? Que esta formação, muito mais do que guardada no seu coração, você coloque em prática. Viva de acordo com o coração de Deus. Amém? Nós estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um grande abraço para você. Deus abençoe. Até a próxima formação, se Deus quiser.